gosto dourado, vamos falar dos benefícios e desafios da amamentação. O leite materno é o melhor produto imunológico para a criança. A recomendação mínima são 6 meses de aleitamento, mas estipula-se que o período ideal vai até 2 anos de idade da criança. Para falar sobre amamentação, convidamos a enfermeira especialista em amamentação, Priscila Petreca. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante e que eu amo muito. Sem dúvida, é importantíssimo a gente falar sobre a amamentação, conscientizar as mães, né, que é tão importante o leite materno, inclusive para a imunidade do bebê, né? Com certeza. O leite materno, ele é riquíssimo para a imunidade do bebê, ele é, principalmente o colostro, é a primeira vacina que o bebê recebe e no decorrer da vida dele traz uma imunidade super importante. Sem dúvida. E apesar, né, dos inúmeros benefícios à mulher, a criança e a sociedade, a amamentação ainda sofre com problemas. Ora por falta de apoio familiar, ora por problemas estruturais existentes aqui no Brasil. Mas é muito importante a gente esclarecer dos benefícios, né? Quando a mãe amamenta seu filho, quais os benefícios que essa criança vai ter e os benefícios para a mãe também, né? Sim, com certeza. Os benefícios para o bebê, né? Esse bebê vai ter o melhor leite possível, tem tudo o que o nenê precisa, além dos anticorpos, as proteínas, ajuda o bebê no desenvolvimento tanto cognitivo, ajuda no desenvolvimento orofacial, ajuda no desenvolvimento global desse bebê, emocional. Costumo dizer que o leite materno ele vale muito mais do que ouro, né? Ele tem todos os componentes, ele está pronto a qualquer hora, a qualquer momento, na temperatura certa, na quantidade certa para esse bebê, né? Algumas mães costumam falar que tem pouco leite. Uhum. Não, muitas mães, na maioria, produzem o que o bebê precisa, né? E tem também alguns estudos que falam que os bebês que são amamentados a longo prazo, né? A amamentação além de 1 ano, 2 anos, tem um desenvolvimento cognitivo melhor do que os bebês que não têm essa amamentação. Olha, muito interessante. Que interessante também. Agora a gente vai falar até da área que a Priscila ela faz no seu dia a dia, que é a questão da pega correta, né? Que é imprescindível ali para a amamentação, para o bebê e para a mãe, até para que os dois possam aproveitar aí ao máximo os benefícios da amamentação. Priscila, então você pode explicar um pouquinho pra gente qual que seria a pega correta, o que estaria errado para quem está em casa, está amamentando, para... Eu sei que é difícil aqui pela televisão passar isso tudo, mas pelo menos um pouco para as pessoas entenderem, para as mães, né, principalmente. Sim, entenderem. Com certeza. Sabe que assim, as dificuldades na amamentação, elas acontecem nos primeiros dias de vida. E por algumas dores, por pega incorreta, por má posicionamento. Então, vou trazer um pouquinho aqui para vocês como que a gente pode trabalhar com essa mãe, né? Quando uma mãe me chama para avaliar se a amamentação está bem, porque ela está com dor. Primeira coisa, a gente precisa ter um bom posicionamento, tanto da mãe quanto do bebê, né? Então, eu costumo dizer para a mãe, primeiro, ela se posicionar corretamente, né? Ter uma postura correta, na hora que ela for sentar, a coluna está adequada para ela não ter nenhum desconforto, né? Para amamentar. Posicionar esse bebê, né? Segurar o bebê assim, com o antebraço, apoiando as costas, é importante esse alinhamento, né? Céfalo-caudal para o bebê. Então, você apoia a mão nas costas do bebê, né? Na cervical do bebê, para que ele não tenha um estiramento aí da cervical. Com a outra mão, você faz o suporte para a mama, né? Você pega na área da areola, diminui o espaço aureolar, passa o mamilo sobre o lábio superior. Na hora que ele abrir a boquinha, que eu vou estimular isso como reflexo, ele vai abrir essa boca, eu consigo fazer com que ele pegue essa mama adequadamente, fazendo com que o nariz fique livre, forme um V de vida. Priscila, tem gente que às vezes utiliza ali, fica justamente liberando o nariz, mas na realidade a pega correta já é com o nariz liberado, né? Perfeito. Então, se eu preciso ficar apoiando com o dedo para que o nariz do bebê fique liberado, não,
já tá errado. Então, eu preciso de um nariz livre, um queixo que faz uma alavanca na mama, tá bom? E uma movimentação correta do bebê. Então, depois que eu conseguir fazer essa pega correta, eu consigo vir com o braço e alinhar esse bebê junto do meu corpo, né? Muitas vezes, eu posso apresentar uma pega excelente, né? O bebê, nossa, tá com a pega bonita, nariz tá livre, a boquinha tá fazendo o movimento certo, mas a função oral dentro dessa boquinha do bebê pode não estar legal. Então, a gente precisa fazer avaliação. O trabalho da consultora com outros profissionais também é muito bem-vindo, como a fono, o osteopata, que a gente consegue trabalhar a movimentação da língua do bebê. Porque se eu tenho um bebê que faz uma pega correta, mas se ele... Olha que interessante, ela tem até uma luvinha para poder mostrar como que é, então, ali dentro da boquinha do bebê. Olha, né? Que interessante. Se eu tenho um bebê que tem um frênulo alterado, né? Ele não consegue fazer a elevação e movimentação adequada dessa língua, fazendo com que o mamilo não fique posicionado adequadamente na boca do bebê, e esse bebê acaba machucando o mamilo da mãe, mesmo com uma pega correta. Então, ele precisa ter uma pega correta e uma função oral também correta, tá? Por isso que é muito importante a avaliação de um profissional competente na amamentação e os encaminhamentos necessários quando tem umas lesões mamilares referente a essa alteração. Quais são os sinais que a gente pode avaliar, tanto, né, no bebê quanto na mãe, que aquelas posições ou até mesmo a pega não estão corretas? Por exemplo, quando o bebê faz aquele barulho na amamentação, ou até mesmo o seio está muito machucado. Quais são esses sinais? Bom, vamos lá. Então, alguns sinais que a gente consegue perceber que o bebê não está fazendo a amamentação correta é a dor para amamentar, né? Então, se eu tenho uma mãe que refere dor na área mamilar, na área areolar e até mesmo na área de toda a mama, alguma coisa está acontecendo. Outro fator é lesão. A gente pode ter fissura na inserção de mamilo, a gente pode ter fissura em ponta de mamilo, tá bom? E a gente pode ter escoriação, que é aquele como se tivesse um ralado, né? Todas essas alterações que aparecem no mamilo me mostra que esse bebê não tá fazendo uma função tão boa na amamentação. E aí eu posso prejudicar a longo prazo essa amamentação. Por dor, é muito desconfortável a amamentação com dor, né? Muitas mães não conseguem tolerar essa dor, há sangramentos, pode ter uma diminuição da transferência do leite do peito para o bebê, depois tem uma decorrência da queda na produção de leite. Precisa ser tudo muito bem avaliado para que essa amamentação transcorra de uma forma boa, prazerosa, que esteja bem para a mãe e para o bebê, né? Priscila, me corrija, o bebê ele não pode produzir nenhum som, mas somente de engolir o leite e não pode aparecer covinhas também? Perfeito. Isso é uma verdade? Se eu estiver errada, você sabe. Na bochecha do bebê? Perfeito. Você está certíssima. Os estalos que acontecem, né? Muitas vezes o bebê faz esse estalo na amamentação. É o que eu disse, é a função oral desse bebê que não tá legal. Então, ele não consegue fazer uma vedação da língua no mamilo, provocando essa queda da língua e entrando ar. É onde a gente tem o estalo. Se ele não faz um vácuo adequado, ele vai ter uma queda e uma extração desse leite deficitária. Entendeu? Então, o bebê não pode estalar a língua enquanto mama, tá bom? Pode ser por disfunção oral ou por pega. As covinhas, muitas vezes elas aparecem porque também o bebê não está fazendo uma pega adequada, né? Uma abertura de boca adequada, fazendo com que esse bebê abocanhe adequadamente a mama, né? Ele não precisa pegar tudo isso, mas assim, uma boa parte da auréola inferior e a auréola superior. E esse mamilo vai lá para dentro. Uma vez que ele não consegue fazer isso, a força com que ele faz o vácuo aproxima esses lábios do cantinho da boca e ele faz as covinhas, tá bom? Então, assim, a gente sempre fala, observar lábios voltados para fora, né? Movimentação ampla. O que mais? Não pode fazer
as covinhas, os estalos, entendeu? E o bebê tem que sair satisfeito da mama, né? Geralmente o bebê mama de 15 a 30 minutos, ele mesmo larga a mama e fica solto, né? Como a gente diz, tá mamado. Tá ok, ele já tá bem. Mas o que eu queria te perguntar também sobre a mãe, ela começa a sentir muita dor ali para amamentar e passa a utilizar algum tipo de pomada. Isso tá correto? Sim, as pomadas elas são indicadas em alguns casos mais específicos e o importante da pomada é o seguinte, a quantidade com que a mãe passa essa pomada. Por quê? Muitas vezes eu chego para atender a mãe e eu tenho uma mama, uma areola todinha brilhando. Não, eu não posso ter isso. Por quê? Essa pomada vai fazer com que o bebê deslize a boca e fique mais no mamilo. Então, ele escorrega muito mais. Então, essa pomada, ela sim pode ser usada em pequena quantidade, mas bem pequena mesmo, como se fosse metade de um grão de arroz e apenas na lesão mamilar. Se eu tenho uma fissura em cima do mamilo, é ali só que eu vou usar a pomada, em pouquíssima quantidade, tá bom? Uhum. Então, por exemplo, a pomada pode ajudar a machucar mais na realidade se tiver com bastante. Ela pode utilizar depois da amamentação e tentar tirar o excesso antes da amamentação. É isso? Perfeito. A pomada ela vai ser usada após a mamada e como a quantidade é muito pequena, ela não precisa ser retirada depois antes do bebê mamar novamente. Porque, teoricamente, dali 1h30, 2, eu já não vou ter mais essa pomada no peito, entendeu? Porque a quantidade é mínima mesmo. Se eu passo uma quantidade muito grande, eu vou piorar a pega do bebê e posso prejudicar e piorar a lesão. Sem dúvida. Agora, em relação você mostrou aqui o bebê, né? O jeito que o bebê tem que se posicionar. Existe quais os tipos, jeitinho que, até a pegada, o jeito que você pega o bebê, que tem aquela de cavalinho, tem uma outra posição vertical. Explica pra gente, porque cada mãe gosta de pegar o bebê de um jeito. E aí, existe alguma posição que é errada? Olha, eu costumo dizer assim, que não existe uma posição errada, sendo que mãe e bebê estejam alinhados e mamando sem dor, né? Como eu costumo falar para algumas mães, né? Depois que adaptou, o bebê já tá mamando bem, tá com uma função oral boa, a mãe consegue amamentar até de ponta cabeça, né? Mas no começo, eu costumo ensinar algumas técnicas para amamentação, né? A primeira que foi a que eu já mostrei, que é a técnica tradicional, que a gente apoia o bebê aqui, favorece a pega dele dessa forma. Temos a pega invertida, que eu coloco o bebê para lateral, posiciono ele aqui sempre de frente, alinhado, se possível ter um apoio para as pernas, tá bom? Para esse bebê não ficar largado, então ele tá sempre apoiado e contido. E aí eu também favoreço, diminuo o espaço aureolar, ofereço no lábio superior, e ele abocanhando, abrindo a boca, eu consigo fazer com que ele abocanhe de forma correta. Tem a posição cavalinho, né? Que a mãe coloca ele vai estar sentado, a mãe vai estar sentada, coloca ele sobre a perna da mãe e a mesma coisa. Eu favoreço a abertura da boca dele, passando o mamilo no lábio superior, ele abrindo a boca, eu consigo plugar. Importante, sempre o alinhamento, tá bom? Céfalo-caudal e o bebê apoiado e contido, tá bom? Uma vez que fez a posição, é só curtir. É errado amamentar totalmente deitado, assim, sem esse posicionamento igual você mostrou? Dessa forma? É. Ou a mãe também deitada? Deitada na cama? Ou dessa forma? Pode amamentar também e não é errado, tá bom? Também consegue fazer uma pega correta. Consegue fazer uma pega correta. Depende aí da posição que a mãe consegue ficar mais confortável também, né? Perfeito. Eu costumo falar assim, a mãe tá confortável, não tem dor, amamenta da forma como quiser. Não pode ter dor, o bebê tem que estar mamando direitinho e alinhado, né? E quando, pra gente terminar a última pergunta, quando que a gente pode saber ali? A mãe, ela fala, olha, eu preciso de uma ajuda mesmo, de uma especialista nesse caso, porque eu não tô dando conta sozinha. Tá. No meu trabalho, eu já oriento a gestante procurar um atendimento no pré-natal,
para que ela tire todas as dúvidas, saiba como é a amamentação, o que esperar desse bebê quando ele nascer, né? Para ela não criar angústias e expectativas que não são reais. A partir do momento em que esse bebê nasce, a primeira dificuldade ou a primeira dúvida, eu peço para que ela já entre em contato, para que a gente já vá trabalhando e não tenha os desafios que são as lesões mamilares, os desafios da amamentação, principalmente na apojadura. Eu acho que vale muito a gente levar em consideração antes. O que é a apojadura? Só a apojadura, vamos lá. A apojadura é quando a descida do leite, né? Por volta de 72 horas, mais ou menos, esse leite desce e o que algumas mães têm? Um engurgitamento mamário, ou seja, as mamas crescem de forma significativa. Algumas mães apresentam tanto crescimento que as mamas ficam bem endurecidas. E aí é nessa hora que acaba machucando, porque o bebê não consegue fazer uma pega correta por endurecimento e engurgitamento mamário, ele vai abocanhar e vai escorregar para o mamilo. O que eu oriento essa mãe? Antes de colocar esse neném para mamar, vamos fazer uma massagem periaureolar, né? Sempre em roda da auréola. Fazer uma expressão da areola do mamilo para que o excesso de leite que está aqui saia e eu consiga amolecer essa área. Ela precisa estar bem amolecida para que o neném consiga abocanhar e não escorregue. Perfeito, Priscila, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que é importante a gente falar também quando a pessoa não tem condição de ter ali, né, contratar um serviço particular, essa pessoa também, antes de sair da maternidade, no SUS, já ali com certeza tem as enfermeiras que são especialistas nesse assunto, então é muito importante já pegar todas as informações nesse momento, realmente que é quando desce o leite, que é mais complicado também, né? E o SUS tem hoje enfermeiras também capacitadas para fazer esse tipo de atendimento. Priscila, obrigada pelos seus esclarecimentos, falou muito bem, esclareceu muito sobre a amamentação e eu deixo o espaço sempre disponível aqui para você para tirar dúvidas e mostrar para todo mundo quanto é importante a amamentação. Eu que agradeço por estar aqui e falar desse assunto tão importante, principalmente nesse agosto dourado, né?